Amém, meus queridos. Glória a Deus. Queridos, eu recebi uma informação aqui que o culto hoje está sendo transmitido direto. É isso, Arthur? Então eu queria dizer que as pessoas que estão nos ouvindo lá do outro lado pela internet, que sejam também abençoados por Jesus Cristo. Amém? Queridos, eu confesso aos irmãos que o Senhor realmente tem feito grandes coisas no nosso meio, querido. Nós estamos com uma visão de discipulado, um a um, aonde esse testemunho do pastor da Rede Azul, Celso Mana, é um dos, dentre muitos testemunhos, e que o Senhor veio agir com misericórdia e com poder sobre nossas vidas. Muitas pessoas têm recebido a graça, o presente de Deus, mas é evidente, queridos, que numa transição de uma igreja, a participação de cada um individualmente, ela conta em muito, e você precisa ser persistente em relação a algumas coisas, correr atrás e ir, e não desanimar, querido. É muito importante, querido, que nós temos visto que Deus tem feito grandes coisas e Ele nos escolheu, queridos, eu posso garantir, para que nós possamos também dar testemunho do poder de Deus. Então, queridos, o desafio é você continuar sem esmorecer, e temos certeza absoluta que Deus vai nos abençoar. Amém, meus amados? Queridos, eu queria compartilhar uma palavra com os irmãos, que é bastante conhecido dos irmãos, mas o que eu queria nessa noite falar sobre a ótica do que escreveu Marcos. É um texto que está escrito no Evangelho de Marcos, de Lucas e de Mateus, mas eu queria falar sobre a ótica de Marcos, no capítulo 10. Se você puder ir comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46, até o versículo 52. Marcos, capítulo 10, versículo 46, até o versículo 52. Quero desafiar você nessa noite, com essa palavra aqui, ter a sua mente, o seu coração no Senhor, para que Deus possa mudar, querido, a tua vida, e que você possa hoje ser melhor do que você foi ontem, em nome de Jesus. Marcos, capítulo 10, versículo 46 a seguir. Vamos lá comigo? Quem achou aí, diga amém. Amém. Glória a Deus. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego e disseram: ânimo, levanta-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, deu um salto e pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu te faça? Perguntou Jesus. E o cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, e a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? Amém ou não, querido? Queridos, este é o texto que nós vamos comentar aqui. E antes de fazer o comentário, eu quero mais uma vez orar com você, querido.
de pedir que o Senhor possa vir e pedir que o Senhor possa vir nos abençoar nessa noite. Feche teus olhos, por favor. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero nessa noite apresentar a minha vida, a vida da igreja, a vida de todos presentes na tua presença, e dizer, Senhor Jesus Cristo, que nessa noite nós nos colocamos como esse cego, Pai, sentado à beira do caminho, muitas vezes, Pai, esperando, como quem, Senhor Jesus Cristo, quer receber algo do Senhor. Pai, como aquele cego também teve a oportunidade de ouvir falar do Senhor, assim nós também queremos nessa noite mudar a nossa história. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa nos ensinar nessa noite, e nós possamos viver o sobrenatural do Senhor, para a glória do teu santo nome. Senhor, venha nessa noite abençoar cada um dos teus filhos, das tuas filhas, na tua presença, em nome de Jesus. Fala conosco, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Queridos, esse texto da palavra de Deus aqui, ele foi escrito por Marcos aqui no capítulo 10, por Lucas no capítulo 18 e por Mateus lá no capítulo 20. Mas o interessante aqui, querido, que todos os três contam a mesma história. A diferença aqui é que existe uma ênfase sobre o Bartimeu. Mas se você observar no texto de Mateus, por exemplo, ele fala que eram 2 cegos. E o texto fala que os 2 cegos foram curados. A história é a mesma, o texto é o mesmo. Só que a controvérsia dá-se por conta aqui, de que dos 2 cegos, querido, o Bartimeu foi o que marcou. Porque o Bartimeu, ele agiu com persistência, com insistência. O Bartimeu foi desafiado pelas pessoas a desistir, a parar, a não prosseguir. Mas o Bartimeu, ele não aceitou ficar assentado à beira do caminho. Queridos, o estar sentado à beira do caminho tem uma referência muito grande por uma pessoa, querido, que ele está vivendo, de certa forma, uma vida onde ele está acomodado. O acomodado, querido, para muitas pessoas, é uma palavra que ela soa como um sentido pejorativo. Mas para algumas pessoas, o acomodado, querido, ele não tem um som pejorativo. Algumas pessoas, acomodado, é como se houvesse uma concordância de que ele chegou no seu limite máximo, de que tudo aquilo que ele conquistou é o que ele deveria ter conquistado, e a sua vida dali para frente, querido, é uma vida em que Deus está no controle. Mas na grande realidade, querido, é que o Senhor deixou para nós uma perspectiva, querido, de uma renovação diária, segundo o texto de Romanos capítulo 12. Uma renovação diária. O Senhor deixou sobre a nossa vida, querido, algo que pode ser, através do Espírito Santo, de um impacto extraordinário nas nossas vidas. O Senhor deixou isso para nós, e nós temos um Evangelho que é vivo, um Jesus Cristo que é vivo, que nos escolheu, que nos purificou, que perdoou o pecado, e que Ele, o Espírito Santo, escolheu o nosso corpo para que Ele pudesse morar, para que Ele pudesse tabernacular, para que Ele pudesse estar dentro. Mas aí, querido, nós precisamos entender que o sentido de estar sentado à beira do caminho pode até que seja por pessoas que enxergam muito bem. Eu sei que tem algumas versões aí, e que quando Jesus pergunta para aquele cego, o que você quer que eu faça? Algumas versões diz que ele fala o seguinte: eu quero tornar a ver. Eu quero tornar a ver. Porque a história desse cego é que não se fala muito sobre isso, mas aquele cego, ele via, e por alguma maneira, alguma circunstância, ele deixou de ver. E aí, querido, ele deixou de ver, e agora ele precisava desesperadamente
recuperar a sua visão. Ele estava ali, querido, vamos dizer, de certa forma, com sua vida sendo uma vida, querido, que era uma vida onde ele tinha ali, de certa forma, querido, as circunstâncias, o meio sobre ele viver. Por quê, querido? A cegueira ou a fragilidade de uma pessoa, muitas vezes, ela serve como desculpa para não ir, desculpa para não fazer. Por quê, querido? Todo mundo que não quer fazer, todo mundo que não quer ir, todo mundo que não quer ser, ele sempre arruma o quê? Uma desculpa, onde ele vinha, de certa forma, a ser convencido por ele mesmo que aquilo que ele tem está bom, que a vida que ele tem é uma vida que está boa. E muitas vezes, querido, nós precisamos entender que, na realidade, uma coisa que o cristão nunca pode ter, querido, é uma aceitação sobre circunstâncias e que não é a realidade dele. Nós precisamos a cada dia, querido, estar dispostos a crescer na presença de Deus. E o crescer na presença de Deus não é algo que está associado ao serviço. O crescimento é de Deus, mas o serviço nos aperfeiçoa. O serviço nos aperfeiçoa, querido. O serviço, ele nos aperfeiçoa diante de Deus. Por quê, querido? Porque todo ser humano, ele precisa de uma mudança na sua vida. Todo ser humano, ele precisa de uma transformação na sua vida. Todo ser humano precisa mudar a sua vida. E aí, querido, o que Jesus é para nós? Jesus é o único meio, a única razão de transformar a nossa vida em todos os sentidos. É verdade que hoje muitas igrejas canalizou isso para a vida material. Muitas coisas foram canalizadas para a vida material. E a vida material, querido, ela não é algo, querido, que está fora da Bíblia. Não, você pode atingir tudo isso, ter uma vida material abençoada. Mas, querido, você ter uma vida espiritual abençoada, uma vida que vai te trazer o crescimento, e esse crescimento vai te levar mais perto da comunhão com Deus. Isso é algo que nós precisamos buscar, querido. Sabe, querido, a grande ênfase do diabo sobre a vida do ser humano, a exemplo do que foi na vida de Jesus, é descredenciar, tirar as possibilidades da vida das pessoas. Não é isso? Quando Jesus ele foi tentado, todas as tentações foram dirigidas para Jesus num tom de dúvida. Por quê? Se tu és o Filho de Deus, transforme essa pedra em pão. Se você é realmente o Filho de Deus, você pula desse prédio. Se você é o Filho de Deus mesmo, sabe, querido, o inimigo ele tem como grande especialidade a desmotivação e a dúvida na vida do ser humano, e nós precisamos vencer isso. Então, queridos, esse cego aqui, por nome Bartimeu, ele estava ali parado, mas, querido, ele não estava conformado com aquela situação. A grande questão que é a seguinte: a nossa vida, muitas vezes, querido, nós temos uma única oportunidade, e às vezes, querido, nós não podemos deixar essa oportunidade escapar, porque ela vai ser a única oportunidade. Não é assim? A nossa vida não é marcada por isso, querido. Você teve oportunidades na sua vida, e aquilo que você é hoje é porque você agarrou ou não a oportunidade. Então é muito importante, querido, eu queria ler minha introdução aqui, que fala o seguinte, olha, lá em Mateus capítulo 9, versículo 36, presta atenção. Jesus estava vendo a multidão e teve grande compaixão delas, porque eles andavam cansadas e desgarradas como ovelha que não tinham pastor. E ainda hoje existe uma grande multidão de pessoas que estão cansadas, e o que é pior, muitos dentro da igreja, cansados, desmotivados. Muitas pessoas dentro da igreja, que vivendo uma vida de fachada, aonde não acontece nada de novo na tua vida. Agora, querido, quando nós falamos de uma igreja
de cuidado e de discipulado, é óbvio, querido, que nós estamos ainda numa transição, mas, amados, esses dias eu estava fazendo uma conta. O que seria da minha vida se não fosse o tal do discipulado? O que seria dessa igreja aqui, queridos, se não fosse o tal do discipulado? Toda semana, 1 hora, sentado, ajudando, orando, falando do amor de Deus, intrometendo muitas vezes na vida da pessoa, falando, querido, e muitas vezes ouvindo as pessoas, queridos. Eu posso garantir para os irmãos, se não fosse o discipulado, até aqui, queridos, se não fosse o discipulado, eu não sei o que seria da minha vida. Sabe, queridos, ainda sexta-feira, meu discipulador disse: olha, no meio da semana nós ligamos para ele, ele falou: está confirmado o discipulado para sexta-feira. Sexta-feira eu cheguei lá com a pastora às 9 horas em Atibaia, e o discipulado foi, querido, até às 11 horas. Que benção você ficar lá ouvindo uma pessoa que se preocupa com você, e que ele sempre diz para mim: olha, filho, pode ter uma certeza, todos os dias, às 6 horas da manhã, eu estou intercedendo pela tua vida. Sabe, queridos, isso é maravilhoso, porque imagina só vocês, uma igreja onde um intercede pelo outro, queridos, que diferença isso faz na nossa vida? Faz muita diferença. Sabe por quê? Se o diabo for mexer com você, ele não vai ter êxito, porque ele vai ter que mexer com o seu discipulador, e vai ter que mexer com o discipulador dele, e vai ter que mexer com o discipulador dele, e ele não vai conseguir nem chegar até Jesus. Mas se ele chegar até Jesus, aí sem chance para ele. Ele não vai conseguir, mas se ele chegar, aí sem chance para ele. Agora, querido, isso não é pirâmide, não é algo, querido, que é como se funcionasse na nossa vida, como se fosse um status. Não, isso é algo real, cura, transformação, amor sendo derramado. Mas, queridos, tudo isso precisa passar pela disponibilidade da pessoa querer fazer. Jesus, ele olha, como eu falei aqui do texto de Mateus 9,36, e vê que a multidão estão como ovelhas sem pastor, todos desgarrados, querido. Agora, queridos, nós estamos caminhando para uma transformação em nossas vidas, para que o nome do Senhor seja glorificado. O texto aqui de Marcos, capítulo 10, versículo 46 e 52, fala do Bartimeu, um cego que estava acostumado a pedir esmola, assentado à beira do caminho. Mas quando Jesus passou pelo caminho, ele não perdeu a oportunidade de alcançar Jesus Cristo e de mudar a sua história para sempre. Agora, querido, uma coisa importante, que é relevante, e que eu preciso pensar, e que você precisa pensar nessa noite, queridos, nós não podemos acostumar com as migalhas, nós não podemos acostumar com o pouco, nós não podemos acostumar, queridos, com o pouco. É verdade, existe um mistério em cima do pouco. O que a palavra diz? Foste fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Existe um mistério no pouco, mas, queridos, nessa questão de receber, não existe mistério, não. O que é, querido? Nós não podemos acostumar ou deixar nossa vida trilhar o caminho da inatividade, a nossa vida, querido, trilhar por um caminho aonde uma migalha de oração, uma migalha de jejum, uma migalha de comunhão com Deus, uma migalha, querido, de transparência no discipulado, possa fazer a grande diferença. Não vai fazer diferença. A grande questão aqui, eu vou repetir, é que o cego Bartimeu, por alguma circunstância, ele via, e agora ele deixou de ver, e ele estava ali, querido. Quantas vezes
Quantas vezes, queridos, para entrar em Jericó e para sair de Jericó é uma única entrada. A cidade ela fica numa costa de montanhas. Só tem um lugar para você entrar em Jericó. E só tem um lugar para você sair de Jericó. E estrategicamente, aquele cego sentou ali e ficou ali pedindo as migalhas. Só que teve um dia, querido, que ele teve a oportunidade. Qual a oportunidade? Eu não vou me conformar mais com essa miséria de comunhão que eu tenho. Eu não vou mais me conformar com essa miséria que eu estou vivendo. E o que é que o cego fez? Ele deu o grito de independência. E no grito de independência daquele cego, querido, ele ouve aquela multidão, aquele barulho, ele não consegue ver, ele é cego, mas ele ouve, e ele tem um entendimento, e quando alguém diz que era Jesus, ele decidiu definitivamente sair da beira do caminho. Sabe, irmãos, às vezes dentro da igreja tem pessoas que estão sentadas à beira do caminho, acostumado a ir na igreja de vez em quando e receber a presença de Deus, de ter comunhão com Jesus de vez em quando. Mas, querido, Jesus, se poderíamos atribuir um sinônimo para ele, é que Jesus, ele é ilimitado. Jesus, querido, ele é do tamanho daquilo que você acredita. Sabe, irmãos, o mês que vem nós vamos ir para Santarém pelo 3º ano. E quando a gente vai em Santarém, você fica impactado. Queridos, nós tivemos a notícia que esse ano a cidade, com 198 mil habitantes, 80 mil pessoas é da Igreja da Paz. 80 mil pessoas é da Igreja da Paz. Então lá você tromba com um cristão para a rua. Todo lugar que você vai tem cristão. Eu até gosto de ir lá para me perguntar. A gente conheceu um lugar lá, e como o Pará é a terra do açaí, eu gosto de açaí, querido. Cheguei lá, fui me atrever a comer o açaí. Querido, o cara pega o açaí, coloca lá numa máquina e faz que nem você espremer uma fruta, e trouxe aquele negócio líquido para mim, amargo. Eu não gostei, querido. Querido, eu peguei um pote assim, de leite condensado e joguei tudo, e ele ficou amargo. Eu falei, meu pai. Aí eu falei para a mulher, eu não quero açaí. Ela falou assim, mas o senhor está comendo açaí puro. Eu falei, mas eu já acostumei com o falsificado, não quero açaí puro. Aí a gente achou lá um lugar que vendia açaí, e a menina lá vendendo açaí até um pouco mais tarde. Aí nós chegamos para ela e falamos, escuta, vai me dizer que você não é cristã? Sou. E qual é a igreja? Igreja da Paz. E o que você está fazendo aqui? Está parando até esse horário? Ela falou assim, pastor, o culto que eu vou é o culto das 7 da manhã. Eu falei, glória a Deus, aleluia. Então, queridos, você imagina uma cidade que tem 190, não tem ainda 200 mil pessoas, 80 mil pessoas é crente de uma igreja. Aí, querido, o que você vê naquela cidade? Você vê fé ativa, você vê pessoas cheias do Espírito Santo, você vê a pessoa trabalhando, pessoas acreditando, pessoas liberando palavras proféticas na vida dos outros. Querido, é o sonho de consumo de todo mundo aquele lugar. As pessoas que vêm lá do mundo inteiro olham para aquilo ali e falam assim, não é possível. Nós somos uma comunidade ribeirinha. Chegou lá na comunidade ribeirinha do Rio Amazonas, um barco, querido, com 1.200 pessoas, subiu o Rio Amazonas, um barco enorme, 1.200 pessoas. Aí a pessoa falou assim, nós vamos almoçar na comunidade ribeirinha. Eu falei, meu pai, 1.200 pessoas vão almoçar na comunidade ribeirinha.
O que é a comunidade ribeirinha? Você olha para cá no meio da floresta, aquelas casas palafita alto, assim, uma madeira alta com a escada para subir, porque quando o rio enche, eles não ficam, não tem terra, fica lá em cima da casa. Olhando para aquilo ali, eu falei: meu Pai, ajuda. Meus queridos, fomos recebidos com a comunidade ribeirinha toda cantando, tocando viola e aquela alegria toda. Meus queridos, quando nós chegamos lá, eles abriram uma valeta de 20 centímetros no chão assim, e aquela valeta enorme de 20 centímetros, enorme aquela valeta, e foi colocando uns galhos assim, de madeira assim, e foi colocando brasa, fogo lá dentro, e foi colocando os peixes abertos, querido. Irmãos, tinha peixe assado, peixe frito e peixe cozido, arroz, querido, e vinagrete para comer à vontade. A hora que eu olhei aquilo, eu vi aquela comunidade pequena tratando um almoço com excelência, até a sobremesa tinha, melancia para a pessoa comer à vontade, melão para a pessoa comer, tudo fruto dali. A gente pode imaginar, querido, o que é uma igreja ilimitada, que vive o poder de Deus e que está pronta para o serviço, meus queridos. Que coisa linda, meus amados. E eu com a pastora, quando nós chegamos lá à beira do rio Amazonas, querido, eu conheci uma pessoa que ele lavava carro, ele lava o carro por fora e passa o aspirador, R$5 cada carro. E eu falei: não é possível, o cara lava carro o dia inteiro, R$5. Eu cheguei nele e falei: você é crente? Ele: sou. É da igreja da paz? Sou. Aí eu peguei e falei: escuta, você é líder de célula? Ele falou: não, eu por enquanto sou só um hospedeiro. Hospedeiro? Me explica o que é um hospedeiro. Olha, pastor, eu tenho a minha casa, eu construí um quarto com suíte, ar-condicionado, só para mim receber os pastores que vêm conhecer Santarém. Aí eu recebo na minha casa e eles ficam ali. E olha, pastor, eu estou com um casal de pastor lá de Curitiba na minha casa sendo hospedado. Aí eu falei: hospedeiro? Eu falei: quanto que as pessoas pagam por isso? Ele falou: se as pessoas falarem dinheiro, eles estão nos ofendendo. Aí eu comecei a pensar: uma igreja ativa, que tem fé, que não está acostumado a viver as migalhas, também é uma igreja que ela está pronta para o serviço, meus queridos. Ela está pronta para servir, pronto para servir as pessoas. E aí então, querido, nós somos impactados por conta disso. Queridos, sabe qual que é o nosso problema? O nosso problema é que muitas vezes a nossa vida espiritual, ela vive sobre um marasmo, sobre uma fé tão pequena, sobre uma possibilidade tão zerada, que a nossa vida, ela se resume em ir na igreja, ir para casa, ir na igreja, ir para casa, e só. Querido, isso é religião. Isso é religião. Colocamos a nossa melhor roupa para arrebentar no culto. Todo mundo vai ver essa minha roupa aqui. Sabe, querido, eu lembro de uma pessoa que falou para mim: ó, esse meu terno aqui, ele é importado. Eu falei, pensei comigo, eu não estou nem vendo que o terno é importado, mas ele falou de novo: ó, o meu terno é importado. Eu falei: tudo bem, eu acredito. Ele falou: tá calor, não tá? Eu falei: tá. Ele ergueu o terno assim e falou: coloca a mão aqui debaixo da minha barriga para você ver. Tá geladinho. Eu falei: o terno importado tem ar-condicionado? Ele falou: não, é que isso aqui é feito da fibra, não sei da que é fibra, aquilo outro lá. Meus irmãos, o cara queria dar um cano em mim. Com o terno importado e tudo, e Deus deu livramento. Você sabe que Deus dá livramento, querido? Deus dá livramento. Eu com a pastora fomos essa semana aqui, a gente foi adquirir um produto. Aí chegou lá, querido, numa determinada loja, não vou falar o nome, tinha um produto lá, 50% de desconto.
Aí ela olhou para mim, eu olhei para ela, ela falou assim: não tem um som no nosso quarto, né? Eu falei: esse som ia caber bem lá no nosso quarto. De 1.100 por R$524, em 10 vezes, meu pai. Não, 15 vezes, melhorou ainda. Ele passou o cartão, a maquininha falou assim: não tem dinheiro. Do cartão. Aí, querido, o Arthur, meu filho, foi lá, entrou no saldo e falou: pai, mas tem saldo, por que não comprou? Eu falei: sabe o que é, filho? Foi livramento. Porque a hora que nós entrou mais profundo na loja, foi andar na loja, o cara, ele dobrou o preço do aparelho de som, deu um desconto de 50%, eu ia comprar no mesmo preço que ele estava vendendo lá adiante. Aí eu falei para minha esposa: olha só, Deus dando livramento. Você acredita nisso? Eu acredito nisso. A loja, um grande magazine, pegou o produto, colocou o preço 100% de fachada, deu um desconto de 50% para enganar o trouxa, e o trouxa estava indo. Aí Deus pegou e falou assim: não, quero te dar um livramento. Aí quando eu vi que lá, eu falei com a pastora, eu falei assim: glória a Deus, esse aqui é Deus poderoso, livrou nós do laço do passarinheiro, e nós estamos livres de uma dívida de R$50 por mês, em nome de Jesus. Você acredita nisso ou não? Queridos, isso é fé, comunhão. Você anda com Deus. De repente, eu estava no trânsito, um dia desligado de tudo, querido. Aí de repente, eu olhei para frente assim, tinha a traseira do caminhão. Eu parei, 1 metro longe. Aí eu pensei comigo, eu estava assim, tentado a olhar no celular. Aí que imediatamente: pai, muito obrigado pelo livramento que o Senhor acabou de me dar aqui. Sabe o que é isso? É o nosso dia a dia, meu querido. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Você vai ficar na igreja, acostumado a não receber nada, a não acontecer nada. O seu filho continua do mesmo jeito, a sua esposa continua do mesmo jeito, o marido do mesmo jeito. Queridos, nós precisamos dar o grito de independência, em nome de Jesus, e começar a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Às vezes que nós precisamos fazer isso, às vezes que nós estamos tão acostumados a não ver nada, que aquilo que o pastor fala ali, querido, lá na terça-feira, você já não lembra de mais nada. Meus amados, a primeira coisa que precisamos fazer, sabe o que é? Está no versículo 47, é você estar atento. Você tem que vir para a igreja e estar atento, estar atento, estar atento. O versículo 47 diz o seguinte: quando o Bartimeu ouviu que era Jesus de Nazaré, ele começou a gritar desesperadamente, acrescento eu, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe, querido, eu gosto de orar sozinho. Eu gosto de entrar na minha sala, orar, ler um versículo, pedir uma revelação de Deus e orar em cima do versículo. Só que tem hora, querido, sabe o que você tem que fazer? Tem hora que você tem que gritar. Tem hora, querido, que você tem que gritar. Tem uma empresa aqui do lado aqui, que a janela da sala pastoral é aberta, a empresa. Eu acho que tem dia que aquelas pessoas falam assim: esse povo é doido mesmo, tem um cara gritando lá dentro. Porque tem hora que eu começo a gritar. Quantas vezes você acha que eu já ouvi as pessoas falando na igreja: pastor, você acha que Deus é surdo? Outro dia eu desci do púlpito, veio uma criança e falou assim: pastor, por que o senhor grita tanto? Uma criança. Eu falei: porque eu gosto de gritar. Ele pegou a criança e virou para mim: você acha que Deus é surdo, pastor? Ouvi isso na igreja. Eu falei: rapaz, ele não é surdo, não estava dormindo, mas é que eu sou exagerado mesmo, você me perdoa? Aí falou assim: hoje eu te perdoo. Queria ser sincero. Você sabe, querido, aquele cego, ele começou a gritar desesperadamente. Vamos entender, precisamos estar atentos. Jesus vai passar. Já foi, querido, você perdeu. Brincadeira. Querido, olha aqui,
quando o cego ouviu que era Jesus, às vezes estamos tão preocupados com as coisas desse mundo que nós esquecemos de Jesus, esquecemos do que Ele nos prometeu, esquecemos do que Ele pode fazer para nós, esquecemos, querido, do que nós podemos receber quando confiamos neles. Quando Bartimeu soube que Jesus estava passando, ficou atento para não perder a oportunidade e receber a cura por seus olhos. Sabe, querido, você precisa procurar estar atento a Deus, aos seus ensinos e à sua maneira de agir. Ele está passando em nossas vidas para nos tirar, sabe da onde? Da beira do caminho. A beira do caminho, que dá um lugar onde as pessoas, ela acredita em Deus, mas ela acredita num Deus que Ele pode fazer se Ele quiser. Ela acredita em Deus, mas eu não sei explicar, querido, é uma crença limitada. Eu ouço às vezes pessoas falar assim: pastor, a minha esposa não tem jeito. Não tem jeito, literalmente. Ou às vezes o meu esposo não tem jeito. Ou às vezes o meu filho não tem jeito. Sabe, irmãos, o dia que nós entendemos, querido, o dia que nós entendemos que há uma necessidade de tomar posse das bênçãos de Deus, que Jesus Ele prometeu, Atos dos Apóstolos, creram no Senhor Jesus Cristo, e o que vai acontecer? Será salvo tu e a tua casa. Agora, olha aqui para mim, para a sua casa ser salva, você tem que crer nessa noite que você precisa sair da beira do caminho. Por quê, querido? Você sabe qual é o evangelho que impacta as pessoas? É o evangelho que as pessoas veem transformação nas nossas vidas. Você sabe qual é o evangelho que impacta as pessoas? É o evangelho que as pessoas veem a nossa atitude, ela consegue enxergar Jesus, consegue enxergar Deus. Agora, querido, aquele evangelho onde a atitude das pessoas é confundida, ele não muda. Queridos, eu tenho o testemunho dos irmãos aqui, só para contar, para lembrar aqui, daquela menina, que o pastor Elvis contou aqui o testemunho dela, lá em Fortaleza. Queridos, o pastor, ele contou, querido, num congresso, e contou aqui na igreja, e que ele estava dirigindo o culto, e chegou na hora do apelo, ele viu que veio uma família com aproximadamente 20 pessoas para frente aceitar Jesus, e ele chamou a atenção dele: como é que pode uma família inteira com 20 pessoas aceitar Jesus? E ele desceu e perguntou para aquele homem: o que é que fez vocês aceitar Jesus? O homem, sem sombra de dúvida, viu e falou: o culpado é aquela minha filha ali. Mas por que ela é culpada? Olha, imagina, pastor, que eu sou pai de muitos filhos, e a minha filha era uma moleca no meio deles. A minha filha era a primeira a partir para a briga. A minha filha era a primeira a levantar o dedo do meio para o pai ou para a mãe. A minha filha era a primeira a quebrar todas as regras. Aí de repente o pai olha para a menina e vê uma mudança de comportamento na sua filha. E nessa mudança de comportamento, o pai coloca a sua filha sobre vários testes, dentre as quais a menina foi obediente. Aí o pai, inconformado, chega na filha e diz assim para a filha: por que, filha, que você mudou tanto o seu comportamento? Por que agora, quando a sua mãe pede para lavar a louça, você lava a louça? Por que agora, quando o pai pede para você passar as camisas, as calças, você vai e faz? Ela diz: olha, pai, é que eu estou indo numa célula, e eu aprendi lá na célula que o mandamento com promessa é você obedecer pai e mãe. Aí o pai olha para o comportamento da sua filha, liga para todos os filhos e diz: todo mundo na igreja hoje à noite, porque se Deus que mudou a tua irmã, pode mudar a vida de todo mundo. E todo mundo vai para a igreja e aceita Jesus e se converte ao cristianismo. Mas por quê?
porque houve mudança, transformação numa menina. Agora, queridos, se não tem mudança, se você, homem, trata a sua esposa do mesmo jeito, se você, esposa, continua relaxada, não faz comida, não faz nada, se continuar do mesmo jeito, não foi transformado o seu caráter, não houve transformação na tua vida, se a palavra é a mesma, se você continua gastando mais do que você ganha, deixa eu falar uma coisa para você, como é que você vai fazer a diferença? Irmãos, quantas histórias eu já ouvi? A pessoa vai para o encontro, a família vem na igreja receber, aí na hora de ir embora a família chega no próprio pastor e fala assim: eu quero ver até quando. Sabia disso? A própria família aposta qual vai ser o dia do tombo. É assim, a família fala assim: pastor, quero ver até quando vai manter esse negócio aí. Queridos, é aí que nós precisamos entender. Você vai ficar acostumado a ter essa vida sua, vida de aparência. Todo mundo pensa que você é espiritual, todo mundo acha que você é, mas você e Jesus sabe nessa noite o que Deus está falando para você. Sai da beira do caminho, porque enquanto você ficar à beira do caminho, não vai ter mudança. Às vezes, querido, vou repetir, estar atentos é você falar: Senhor, não abro mão, e sair gritando. Não importa, querido, não importa, não importa. Eu não gosto de orar em casa, porque tem um vizinho de cá que ainda não é crente, tem um vizinho de cá que é crente, que eu posso gritar. Aliás, cadê a Elizabeth? Está por aí, Elizabeth? Elizabeth está aqui na minha frente, é minha vizinha. Às vezes eu escuto ela lá no quintal dela orando a Deus. Eu falo para a pastora: olha lá que benção. Antigamente era a música do mundo, agora está lá orando, glória a Deus. Então, o vizinho de lá já está convertido, igual o vizinho de cá ainda está um pouco difícil, mas vai chegar lá. Amém ou não, querido? Às vezes você tem que gritar, dar um grito de independência. Segundo, é preciso ter atitude. O versículo 47 mesmo fala sobre isso. Eu já não tenho ele. Qual foi a atitude dele? Começou a gritar. Queridos, Jesus era surdo? Não, não era surdo. Mas por que o Bartimeu ficou gritando? Irmão, presta atenção a coisa. A decisão é sua. Eu sei que tem que procurar, querido. É você que tem que procurar. É você que tem que ir. Olha, é preciso ter atitude. E o Bartimeu começou a gritar. Bartimeu passou muito tempo à beira do caminho pedindo esmola, mas quando teve a oportunidade de ser tocado por Jesus, ele começou a clamar por ele. Muitas vezes estamos tão acostumados a pedir esmolas, a se contentar com a esmola, que nós não temos essa atitude de gritar. Quero aproveitar a oportunidade que Deus te dá, querido. Você precisa ter a atitude de chamar a atenção de Deus, trazer Jesus até você e dizer que você precisa sair, querido, desse lugar que você está. Agora, queridos, vamos parar um pouco, vamos pensar nessa visão da igreja aqui, querido. Quantas oportunidades nós estamos tendo? Quantas oportunidades nós estamos tendo? Quem está fazendo casa de paz aí, levanta a mão, deixa eu ver. Olha que bênção. Está sendo bênção lá ou não? Está sendo bênção ou não? Meus queridos, é oportunidade. Agora você imagina, por exemplo, a igreja jejuou, você está tudo junto, Deus vai fazer uma obra extraordinária. Queridos, tem casa de paz, já está vindo para a igreja. Eu não vou expor a pessoa aqui e pedir para levantar a mão quem já é casa de paz, mas eu já tenho casa de paz que já está na igreja. 2 semanas. Qual foi a chave?
do sucesso e da cura. A pessoa já está na igreja. Agora você imagina o dia que nós vamos fazer o culto dos filhos da paz? Glória a Deus, querido. Vai bombar esse lugar aqui, querido. Aleluia. Glória a Deus. Ó, e tem uma notícia boa aí. Você que não fez casa de paz, no dia dos filhos da casa de paz, eu vou convocar você por minha conta para vir ajudar a servir as pessoas aqui. Eu não vou deixar ninguém de fora. Você não foi, querido, não deu certo para você. Isso aqui não é porque o pastor está contando derrota, não, porque eu vou dar o meu testemunho aqui, não servindo para você de uma forma negativa, mas os 3 casas de paz nossos não deu certo. Querido, o casa de paz da pastora foi trabalhar fora, o outro casa de paz meu, no intermédio, a mulher foi para uma outra igreja. Aí nós ligamos para ela, falou assim: vou conversar com o meu pastor, até hoje não deu resposta. Puxa vida. Aí, querido, o outro casa de paz arrumaram para nós, não aceitou. A primeira semana a pessoa não foi. Aí eu já falei com a pastora: quando não deu certo, alguma coisa é. Aí nós fomos fazer uma conta, nós vamos para Santarém, o pastor tem que estar envolvido com Santarém. Se você quiser ir, você é o nosso convidado para ir para Santarém, mas querido, o pastor tem que estar envolvido, e eu vou ficar 15 dias fora, querido. Então, o meu casa de paz, ele não ia dar certo, querido, mas a gente continua firme, e é por isso que eu quero envolver todo mundo no dia da festa dos filhos da paz, querido. Nós vamos servir um coquetel abençoado aqui, vai ser uma festa linda, poderosa, e as famílias todas vão aceitar Jesus. Você crê nisso ou não? Eu acredito nisso. Sabe por quê? Eu nessa noite proponho diante de Deus, eu não vou ficar mais sentado à beira do caminho. Você crê nisso ou não? Você vai mudar também ou não? Então, querido, é um fato. É um fato. Por uma razão qualquer, o Bartimeu perdeu a visão. Perdeu a visão. E às vezes a gente perde a oportunidade, queridos. Amém ou não? Terceira atitude para nós errar: precisamos aprender a confiar no Senhor. Versículo 48 diz assim: olha, muitos o repreendiam para que se ficasse quieto, para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amém ou não, querido? Você já ouviu alguém dizer assim: esse negócio de casa de paz não dá certo não? Já ouviu alguém falar isso? Ainda bem que você não ouviu falar, porque se você ouvir falar, você vai falar: não vai fazer igual a Jesus, tá? Satanás, para trás de mim, você vai ter problema. Às vezes dá vontade, né? Fazer igual Jesus falou para Pedro: para trás de mim, Satanás, pedra de tropeço. Às vezes não tem como. Às vezes, um amigo meu foi tentar falar isso para a mulher dele, rapaz, eu tive que intervir lá. Ela falava assim: ele chamou eu de Satanás. Meu Deus do céu, irmão, em nome de Jesus, não faça isso. Querido, precisamos aprender a confiar no Senhor. Agora, o que é confiança aqui para o Bartimeu? Ele não parou de gritar. Tem gente que confiança, sabe o que ele pensa? Olha aqui para mim. Tem gente que acha que confiança é ele ficar quietinho, moadinho no cantinho, esperando Deus ter misericórdia dele. Você sabe, querido, a gente sabe um pouco sobre temperamento. Ele tem um temperamento que é difícil. Aquela pessoa quer chamar atenção, ele fica quietinho, sempre com aquela palavra assim: ninguém gosta de mim, ninguém gosta de mim, coitadinho de mim. Queridos, que temperamento difícil. Estado melancólico. Você vai, agita, chama ele. O dia que você esqueceu de dar bom dia para ele, caiu tudo por terra. Está magoado. Pastor não deu bom dia para mim. Meus queridos, a gente ama, mas queridos, é preciso que você faça o quê? Então, você confia no Senhor. Agora, o que é confiança? Confiança não é você se deixar levar por um sentimento e ir para a caverna. Confiança é você ter a atitude de continuar gritando por Jesus.
Jesus, eu acredito que eu e a minha casa vamos servir ao Senhor, amém ou não? Amém. Queridos, é assim que faz. Irmãos, o pastor hoje tem os 3 filhos na igreja. Os 3 filhos na igreja, os filhos do pastor hoje. Meus irmãos, você acha que é fácil? Hoje todo mundo fala assim, para o pastor é fácil. Meus queridos, vocês não imaginam. Às vezes eu sento para conversar com os meus filhos. O meu filho mais velho, o Miguel, o testemunho dele para mim, que meu pai ainda está meio pela metade. Às vezes ele vai se abrindo aos pouquinhos. Aí ele vai se abrindo e eu falo assim, meu pai, Jesus dos crentes, eu vejo o quanto que Deus foi bom na minha vida e na vida dele. Querido, esse dia eu tive uma conversa com meu filho mais velho. Eu vou falar aqui, ele vai ficar bravo comigo. Ele virou para mim e falou assim, pai, você bebeu muitos anos? Eu falei, filho, bebi 5 anos, mas bebi todas. Você acredita, pai, que até hoje, quando eu vejo cerveja, me dá água na boca? Eu falei para ele, filho, até hoje eu também sinto a mesma coisa. Ele virou, assustou. Eu falei, mas Deus é maior, meu filho, em nome de Jesus. A vontade vem e passa, e o que permanece é a vida eterna em Cristo Jesus, amém ou não, filho? Ele, amém, pai, glória a Deus. Eu falei, então vamos orar, filho, que ele está precisando orar mais. Então, querido, é assim que funciona. Agora, ter os meus 3 filhos na igreja, você acha que é fácil? Foi fácil? Não foi. Esses dias o pastor Jova, ele saiu daqui do culto terça-feira, ele ministrou a primeira chave, a chave do sucesso. Aí, o pastor Jova, vocês conhecem, quem conhece mais ele sabe que ele é difícil para dar coisa para ele comer. Ele fez aquela cirurgia de redução do estômago, então hoje é muito difícil algumas coisas. Aí a gente falou assim, pastor, nós vamos tomar um suco Amazonas. Saímos correndo, fomos lá tomar um suco. Aí chegou lá, estava eu, a minha esposa, os meus filhos e minhas noras, a minha neta, tudo ali. Ele virou para mim e falou assim, pastor, que família linda, que Deus concebe isso, que família, todo mundo servindo a Jesus. Aí depois teve um minuto de silêncio, parou para pensar. Aí a minha esposa falou assim, pastor, você não sabe o quanto que isso foi difícil, mas hoje estamos vivendo essa plenitude no nome de Jesus. Aí ele falou, eu sei que isso é algo abençoado por Deus. Agora, querido, aí o pastor Jova contou o testemunho do pastor, querido, que é o grande precursor dessa visão, pastor Ebbe Uber. E aí ele diz o seguinte, olha, o pastor Ebbe Uber, ele é cristão, os irmãos dele é cristão, os cunhados é cristão, os tio é cristão, a família inteira, todo mundo é cristão envolvido na obra, não tem um fora do caminho do Senhor. Sabe o que é isso? Transferiu para nossas vidas. Agora você está aqui hoje, talvez a sua família não estão com você na igreja. Agora, querido, sabe qual é a palavra de Deus para você hoje? Saia da beira do caminho. Tem que sair da beira do caminho. Querido, você vai ficar na beira do caminho. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus falou comigo hoje, filho, você está ficando à beira do caminho. À beira do caminho. No meu particular, na minha intimidade com Deus, algo mudou na minha vida hoje. Não vou falar, não sou hipócrita, meus queridos, mas eu preciso que você compreenda nessa noite. Por algum motivo, me ajuda aí, Arthur. Por algum motivo, você perdeu a visão. Por algum motivo. E hoje Deus quer que você saia da beira do caminho. Deus quer hoje te devolver a visão da cura, a visão da libertação, a visão do serviço, a visão do crescimento, a visão do cuidado. Mas você precisa nessa noite dizer: Senhor, eu não quero mais ficar
ficar na beira do caminho. Eu quero mais. Quero mais, Senhor. Muito mais de Ti. Vou pedir para o Arthur me ajudar ali. Eu sei que está gravando. Deixa as luzes aqui da frente e apaga as da igreja para mim. Porque se você está aqui hoje, e se você entendeu a mensagem, você vai ter que ter uma atitude. Eu não vou pedir para você fazer nada. Se Deus falou com você, você vai ter que tomar uma atitude. Eu não vou falar o que é. Foi ministrado nessa noite aqui. Foi ministrado nessa noite. Tanto o versículo 47 como 48 fala sobre algo que o Bartimeu fez. Quero convidar você a fechar teu olho. Mas eu não quero convidar você a vir à frente, simplesmente. Eu quero que você nessa noite tenha a atitude do Bartimeu. Não é que nessa noite Deus não vê o teu coração. Dentro do teu coração você pode estar gritando. Mas nessa noite, queridos, você precisa externar esse sentimento no coração. Quero convidar você a ter uma atitude agora. Atitude do Bartimeu. Eu vou insistir porque talvez você não esteja entendendo. Eu não quero que você venha à frente. Se você vir à frente, você vai ter que vir igual Bartimeu fez. Eu tenho convicção que Deus vai mudar a sua história. Se você quiser nessa noite sair da beira do caminho, você precisa fazer o que Bartimeu fez. Eu vou insistir. Você tem que fazer exatamente como Bartimeu fez. Eu estou evitando ser o mais claro possível, mas eu acho que não está dando certo. Se você quiser nessa noite mudar a sua história, você vai ter que gritar. Gritar. E dizer: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Qual foi o grau de dificuldade? O Bartimeu lançou mão à capa. Ele lançou a mão à capa e correu. Quando Jesus chamou ele para conversar, eu acho que eu não fui claro. Mas enfim, queridos, eu esperava uma ação, uma reação um pouco diferente. Se tiver alguém que está entendendo o que o pastor está falando, faça isso. Oh, Jesus Cristo. Faça nessa noite como Ele, vocês que estão aqui na frente. Gritem, gritem, gritem por Jesus, vocês que estão na frente. Vocês precisam gritar. Chama Jesus. Ele está passando. Ele está passando nessa noite na tua vida. Jesus está passando nessa noite. Jesus está passando nessa noite, nesse lugar, querido. A sua família não está salva ainda. Você vive um momento na tua vida que você, ainda que você não queira, a sua vida tem se tornado
uma base aonde você tem vivido com migalhas, mas nessa noite você precisa dar um grito diante de Deus, um grito diante de Deus, e continuar gritando nessa noite, gritando: filho de Davi, tem misericórdia de mim, filho de Davi, tem misericórdia de mim, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Oh, meu querido, nessa noite o Espírito Santo vai mover as águas da tua vida. A salvação vai entrar na tua casa. Você vai ter abundância da parte de Jesus. Mas a sua atitude nessa noite tem que ser a atitude de chamar a atenção. Jesus precisa disso nessa noite. Ele ouviu o coração do Bartimeu, mas ele passou e ele caminhou, e Bartimeu foi ficando para trás, e ele continuou gritando: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A multidão diz: não atrapalhe o mestre. Oh, meus queridos, nessa noite Jesus quer transformar a tua vida, Jesus quer transformar a tua família, Jesus quer transformar você por inteiro nessa noite. Ele quer transformar, Ele quer te dar visão, Ele quer te dar visão, Ele quer te dar visão, Ele quer abrir os teus olhos nessa noite, Ele quer abrir os teus olhos para a oportunidade de você viver uma vida na presença do Senhor, para que a sua intimidade com Deus não seja mais uma migalha, para que a sua comunhão com Deus não seja mais uma migalha. Você não precisa de esmola, você não precisa de esmola. Deus está dizendo nessa noite, querido, que Ele não quer mais te dar esmola. Ele não quer te dar esmola mais. Oh, meu querido, Ele não quer te dar mais esmola. Oh, Ele não quer mais te dar esmola. Esmola não ajuda nada. Você fica mendigando esmola. Você é filho, você é filha de Deus, você é herdeiro com o Senhor Jesus. Você foi chamado, escolhido por um Deus vivo. Você é sacerdócio santo, você é povo adquirido. Oh, meu amado, Ele te tirou das trevas e te transportou para o reino da sua luz. E nessa noite, oh, no nome de Jesus, você precisa gritar: filho de Davi, tenha misericórdia de mim, Senhor. Saia da beira do caminho nessa noite. Saia da beira do caminho nessa noite, meu querido. Saia da beira do caminho nessa noite e muda a sua história. Muda a sua história. Faça um propósito com Deus. Levanta de madrugada para buscar o Senhor, oração. Busca, querido, nessa noite aliança com Deus, para que você possa viver na câmara do Rei. Ter ousadia para entrar no Santo do Santo. Oh, meus amados, Deus é tão forte, é tão poderoso, mas nós precisamos nessa noite, oh, no nome de Jesus, no nome de Jesus, agarrar essa oportunidade, agarrar a essa oportunidade. Oh, Espírito Santo de Deus, eu preciso de Ti nessa noite, Espírito Santo. Oh, em nome de Jesus.
Não importa onde você esteja, se você está na sua casa nesse momento chorando, não importa se você não tem mais força nem de vir para a igreja, Deus está dizendo para você ir na sua casa: não se conforme com as migalhas. Dê um grito de independência, no nome de Jesus. Pode gritar aí na sua casa, no seu quarto, na sua sala. Não tenha medo das pessoas, o que elas vão dizer de você. Mas acredite, Deus vai visitar você. Acredite, Deus vai mudar a sua história. Porque você nunca mais vai pedir esmola. Sabe, queridos, algumas pessoas não querem mudar. Algumas pessoas querem ficar na beira do caminho pedindo esmola porque não quer trabalhar. O que mudou na vida do Bartimeu é que agora o Bartimeu tinha que trabalhar. O que mudou na vida do Bartimeu é que agora o Bartimeu tinha que orar. Ele tinha que jejuar agora. É isso que mudou na vida do Bartimeu. E tem pessoas que não querem isso. Tem pessoas que não querem mudança. Tem pessoas que ela se conforma com as migalhas da beira do caminho, porque ela não precisa fazer nada, ela não precisa trabalhar, ela está ali porque ela sabe que alguém vai fazer por ela. Mas deixa eu te falar para você nessa noite, meu querido, no lugar da vergonha, Deus prometeu dupla honra em Isaías 61. Deus prometeu dupla honra para mim e para você. Mas não existe honra se não houver disponibilidade, meu querido. Saia da beira do caminho nessa noite, de ficar sempre esperando que alguém faça por você. Você precisa lutar pela tua casa, você precisa lutar pela sua família. Se Deus voltar hoje, o teu pai vai para o inferno, a tua mãe vai para o inferno, e você talvez não vá para o céu. Não é acusação, é porque Deus está dizendo para você nessa noite: tive fome e não me desse de comer, tive sede e não me desse de beber. Mas você não vai poder dizer: Senhor, eu era cego, eu era cego, eu era cego, eu estava acostumado com migalhas. Não! Você precisa ver. Você precisa ver. Você precisa ver. Você não pode perder a visão. Você precisa ver os benefícios do cuidado. Você precisa ver os benefícios do cuidado. Ah, meu querido, se você cuidar, o Senhor diz que Ele vai cuidar de você e da sua casa. Ah, querido, se você amar, Ele vai amar os teus. Não é condição, é fé. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho. Não é barganha. Não é barganha. Mas você precisa entender que se Jesus te curar da cegueira, você não vai receber mais esmola. Você não vai receber mais esmola. Ele não vai dar mais esmola para você. Você não vai receber mais esmola. Se você quiser ser curado,
Aleluia. Oh, Espírito Santo. Tem gente que não quer ver. Tem gente que não quer enxergar. Tem gente que não quer ver. Tem gente que não quer enxergar. Vai ter que trabalhar. Lama sarama cantarama sarabacá. Xeri andarama te cantaraba chore andaraba cantaraba. Aleluia. Amém, queridos? Amém. Continua aí ainda. Se quiser ficar de pé, fica à vontade. Olha aqui para mim, igreja. O que você acha que ia acontecer com aquele cego se ele voltasse lá na estrada a pedir esmola? As pessoas vão virar para ele e falar assim: ó, aqui, ó, agora você está vendo. Queridos, o dó é um sentimento que a gente não pode ter ele, nem das pessoas, nem querer que as pessoas tenham de nós. Jesus curou o Bartimeu, mas o Bartimeu, a partir daquele dia, ele foi seguir Jesus. E quando ele teve que se autossustentar, ele teve que trabalhar. O problema é que algumas pessoas estão dentro da igreja e ele não quer receber visão, porque ele acostumou a receber migalha sem ter que fazer nada. Ele não tem que orar, não tem que jejuar, não tem batalha espiritual. Por quê? Porque ele gosta de receber migalha. Ele gosta de receber migalha. Veio um moço aqui, um senhorzinho, junto com o Anderson na igreja. E esse moço, ele era viciado em droga. Tanto é que teve uma internação compulsória. Eu fui levar o Anderson para levar ele para a clínica. E esse senhor, ele ficava num semáforo aqui na nossa cidade, aqui, virando um negócio. Ele não sabia fazer malabarismo nenhum. Mas por ele ser de idade, ele ter uma deficiência física, ele ficava lá virando uma varinha para lá e para cá. E aí ele frequentou a igreja um tempo. E aí ele falou para mim, falou: pastor, eu ganho quase 2.000 por mês no Farol. Ele é deficiente, mas ele não é nem um artista, não é nada, mas ele ficava lá. E às vezes eu encontrava com ele, ele falava assim: eu estou indo trabalhar. Ficava lá. Então tem pessoas que ele se submete a isso na vida espiritual. Por quê? Porque ele não vai ter que fazer nada. Ele não tem que cuidar de ninguém. Ele tem que fazer célula. Ele tem que discipular. Ele tem que fazer nada. Aí então ele recebe as migalhas, e as migalhas dá para ele levando a vida dele. Agora, a dificuldade da pessoa de receber Jesus é porque Jesus vai abrir a visão dele. E aí quando Deus abre a visão, Deus vai mostrar que tem famílias indo para o inferno dependendo da ajuda dele. Tem pessoa morrendo nessa noite sem Jesus, ir para o inferno, e muitas vezes passou por ele. Se Deus abrir a visão, ele vai ver a necessidade do mundo lá fora. Então ele prefere ficar com a visão encoberta. Aí ele vai ficar dentro da igreja, e ele vai ficar dentro da igreja só recebendo as migalhas. As migalhas. Para ele tá bom as migalhas. Tá bom? Ele não tem compromisso. Responsabilidade zero com a vida das pessoas. Vai ficar sem visão. Agora Deus vai abrir a visão. Oh, meu querido. Toda sexta-feira cedo, sábado de manhã e domingo de manhã, tem um bar na frente da minha casa que as pessoas bebem para a cidade inteira e vai lá de manhã cedo para continuar bebendo até a hora que dá. E quando eu passo ali, eu vejo moças e moços, pessoas fisicamente bonitas, bebendo e bebendo
Eu fico pensando, meu Deus, o que fazer? Sabe, querido, o problema é se Deus abrir nossos olhos, vamos ter que fazer, porque não tem como você pegar mais migalha. Você está disposto mesmo? Vocês que vieram à frente estão dispostos mesmo? Deus abriu o teu olho? Preste atenção. Se Deus abrir o teu olho, você vai ter que trabalhar. Você vai ter que fazer algo, porque você não vai receber mais migalha. Então, meu querido, Deus chama você. Deus chama você para um lugar de intimidade. Lugar de intimidade. E aí você vai ver o que Ele vai fazer na tua vida. Não é por você, mas é através de você. Não é por você, mas é apesar de você. Então, deixa o Espírito Santo mudar a sua história. Eu desafio você a continuar gritando no teu coração: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não se conforme com o que a vida preparou para você, mas mude e seja um abençoado em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês e Deus transformou a vida de vocês em nome de Jesus. Diz, pode se abraçar um outro aí, pode sentar, muito obrigado.